Tem um texto que eu gosto muito, queridos. Um texto que está lá em Gênesis, no capítulo de número 21, a partir do verso de número 9. É um texto que não é muito comum se pregar sobre ele, né? O 21 é o nascimento de Isaac, mas eu não quero falar de Isaac. Isaac nós sabemos quem foi. Eu quero falar sobre o seu irmão mais velho, Ismael. Eu quero falar sobre Agar, a mãe de Ismael. E talvez antes de começar o texto, né, enquanto o Marcelo diminui um pouco a iluminação para mim ali, né, para a gente ler, eu quero fazer um pano de fundo para você. Eu preciso ser bem breve, objetivo. Já compartilhei esse texto outras vezes com a comunidade, mas como Deus traz bastante pessoas novas, né, Deus direcionou novamente para trabalharmos hoje nesse texto. Então, quem é Agar? Agar, ela é egípcia, ela não é judia, ela não faz parte do povo judeu, ela é uma empregada, uma serva de Sara, que eles compraram essa escrava no tempo em que Abraão e Sara moraram no Egito. Abraão passou uma época ali no Egito, e quando ele sai de lá, ele sai com Agar, essa empregada. Então Sara comprou essa escrava, e nós sabemos, né, graças a Deus, em boa parte do mundo não existe mais a questão da escravatura, né? E o escravo era tido como um objeto, uma posse, algo que pertencia a uma pessoa. Não era uma pessoa que tinha alma, que tinha direitos, que tinha liberdade, não. Era ali uma pessoa contratada para serviço. E Agar então vem, havia uma promessa de Deus sobre Abraão e Sara, que eles teriam um filho, e esse filho formaria uma grande multidão, uma grande descendência. Só que Deus fez a promessa, passaram 5 anos, nada, passaram 10 anos, nada, 15 anos esperando um filho chegar, é muito tempo, irmãos. Então Sara tem a brilhante ideia, falou, já sei, Deus prometeu que daria um filho, sim ou não? Abraão falou sim, mas Deus não disse que eu seria a mãe. Como Agar é minha posse, você vai usá-la como barriga de aluguel, você vai fazer um filho, vai ter um filho com ela, e esse filho será o herdeiro. Então, é onde nasce Ismael. Só que não era esse o plano de Deus. Mas eu quero que você entenda então, que uma escrava, que sai da sua terra, do Egito, e vai parar em Israel, ela, de serva, de escrava, ela passa a ser a mãe do filho de Abraão. Só que nós precisamos pensar hoje que Abraão era um homem riquíssimo. Então, queridos, Abraão é esse homem rico, e esse menino, você imagina, Abraão já velho, perto de seus 90 anos, e ele tem então Ismael, seu filho. Com certeza, irmãos, Ismael teve a melhor educação daquela época. Vou até pedir para diminuir esse fundo para nós, fazendo favor, Otto. Pode baixar, pode até deixar sem por enquanto. Daqui a pouco a gente volta com ele. Obrigado, tá, queridos? Então, você imagina, nasce Ismael. Ismael pediu para nascer? Não. Foi um projeto de quem? Um plano de quem? Um plano de Sara com Abraão envolvendo Agar. Agar pediu para ter um filho com Abraão? Não. Mas o estado dela muda. Se ela era responsável, empregada doméstica, responsável por cozinhar, agora ela não cozinha mais. Se ela era responsável por lavar as roupas, agora não lava mais. Agora ela está em outro patamar. Tudo muda, sim ou não? Mudou. Agora ela é a mãe do filho de Abraão.
ela passa de empregada, de serva, de escrava, a uma senhora. A senhora, ela ganha agora para cuidar do seu filho. Aquele menino tem um quarto só para ele, aquele menino é herdeiro de todas as riquezas de Abraão. Pensa comigo, que volta que a vida deu. De uma escrava, agora mãe do filho de Abraão. Tudo estava indo muito bem. Mas de repente, Sara chega para Abraão, o menino agora já tem seus 10 anos, Ismael, e Sara chega para Abraão e fala: estou grávida. Estou grávida. E aí vem o filho da promessa que Deus havia prometido a Abraão com 100 anos. 25 anos depois da promessa. O menino com seus 10 para 12 anos, Ismael, agora ele não é mais o xodó. Agora ele não é mais o herdeiro da promessa. Agora ele é o filho da empregada. Agora ele se torna o bastardo. Agora ele se torna o intruso. Agora todas as atenções estão voltadas para Sara. Irmãos, se uma criança de 5 anos, quando a mãe fica grávida do segundo filho, já reage, já começa de novo, né, fazer xixi na roupa, querer a chupeta de volta, com algumas birras para chamar a atenção, sendo do mesmo filho. Imagina o choque desse menino. Entra agora alguém e o tira de cena. Sua vida, que era uma vida perfeita, que era uma vida boa, agora ele fica de escanteio. Todas as atenções voltam para Sara. E aí, queridos, os dois vão crescendo, e agora Ismael talvez tenha aí seus 15 anos, e Isaac 5. Ismael, o que é natural, começa a judiar do menino, tratá-lo mal, puxar o cabelo dele, dar um empurrão, ali, desprezá-lo, porque é normal, ele era o centro das atenções, ele era o herdeiro, ele era o xodó, ele era o queridinho, e agora, queridos, não é mais. Agar volta a ser empregada, volta a ser doméstica, volta a ser a serviçal da casa, ela não tem mais as regalias que tinha quando Isaac não existia. Então eu quero pensar com você hoje, nesses próximos minutos, sobre o que fazer quando tudo parece perdido. O que fazer quando de repente a vida dá uma reviravolta, dá uma volta de 180 graus. O que fazer quando as coisas saem do controle? Às vezes as pessoas fazem um planejamento de algo e de repente acontece algo totalmente inesperado de ruim. Algo que que ninguém esperava. Isso gera uma crise, gera uma preocupação, gera uma tristeza. Mas o que fazer diante de um cenário desse, quando as coisas aparentemente dão errado? É sobre esse texto que eu quero ler com você hoje. Conversar um pouquinho com você, para a gente poder orar, ir para casa, e essa semana refletir nesse texto. Volta o texto para mim, fazendo favor. Obrigado, Otto. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o filho que ela teve com Abraão, estava zombando do seu filho Isaac. A palavra original não é zombar, tá? É maltratar. Estava maltratando. E aí então ela disse a Abraão: mande embora essa escrava. Não é mais a mãe do seu filho. Manda embora essa escrava e o filho dela. Não é o seu filho, Abraão. Seu filho agora é Isaac. Manda embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaac.
tudo que você tem é de Isaac, ele é o filho da promessa. De quem tinha sido a ideia de ter um filho? De Sara. Agora, manda embora essa escrava, o filho dela não vai ser herdeiro com meu filho. E do dia para a noite, irmãos, tudo muda. Então, Abraão é pai, ficou muito triste. Não, pode passar, verso número 11. Ficou muito triste, muito incomodado, por causa do seu, porque não era só filho da escrava, era filho dele. E aí então, irmãos, ele fica aflito, mas Deus entra em cena, e Deus diz para Abraão: não fique triste, incomodado por causa do menino e por causa da escrava, faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaac será chamada a tua descendência. A aliança que eu tenho com você é com Isaac, então não fique triste, pode mandá-la embora. Deus dá o aval. E aí, irmãos, se eu parasse a leitura aí, você ia falar: puxa, que Deus mau, como assim manda embora? Mas o texto não para aí. E aí Deus diz o seguinte: pode mandar embora. Por quê? Mas também o filho da escrava, do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Abraão, porque ele é seu filho, ele também vai se tornar uma nação poderosa. Pode deixar que dele cuido eu. E aí então, verso de número 14, na manhã seguinte, ele não esperou muito tempo. No outro dia, Abraão é um camarada meio que instantâneo, né? Ele não é de pensar muito. Quando Deus, no próprio capítulo 21, lá no começo, quando Deus fala a Abraão, ele fala: eis-me aqui. Deus fala: me sacrifica o teu único filho a quem tu amas. Diz o texto que no outro dia ele levantou-se de madrugada e foi. E agora de novo, no outro dia, no dia seguinte, levantou-se de madrugada, pegou um pão, um odre, né, uma garrafa de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, lhe deu o menino e a despediu. Falou: vai embora, tchau, está aqui seu fundo de garantia, seu FGTS, seu seguro-desemprego, está aqui o pão e água. Vai, pode ir embora. Vai para onde, meu Deus do céu? Para onde? Uma mulher que vive há 20 anos, saiu de casa do Egito, mora em Israel, vai para onde? E ela saiu andando sem rumo pelo deserto. Irmãos, sabe o que é pior do que andar no deserto? É andar sem rumo no deserto. Andar no deserto já é horrível. Imagina sem rumo. Para onde que eu vou? Para onde que é? Como que eu vou para onde? Eu não sei, eu não tenho mais. Se ela era escrava, provavelmente ela não tinha mais os seus pais. E ainda que tivesse, irmãos, para chegar no Egito era longe, para ela ir a pé. Ele não deu um carro, ele não deu um camelo, ele não deu nada. Deu só um pouco de pão e um pouco de água e falou: some. Esse Abraão tinha fé mesmo, porque Deus falou: pode deixar que eu vou cuidar. E ele deixou na mão de Deus mesmo. Então Deus vai cuidar, então vai. Ela sai errante, sem rumo, sem direção. O que fazer quando tudo parece perdido? Num dia tem, no outro dia não tem mais. Em um dia está, outro dia não está mais. Em um dia pode, outro dia não pode mais. Que reviravolta a vida dessa mulher. Aí o texto continua, irmãos. O texto diz assim: quando acabou a água que havia no odre, Agar, então ela sai pelo deserto, errante, sem rumo, sem saber para onde ir, sem saber onde ia chegar, sem saber onde ia dormir, onde ia se abrigar. E aí chegou um momento que acabou a água, porque se tem uma coisa que a gente precisa ter no deserto é água. Não fala que acabou o pão, acabou a água. Irmãos,
E ela então coloca o menino debaixo de um arbusto, uma pequena árvore que havia ali, e ela se afasta, porque ela não queria ver o menino morrer. Verso de número 16. Afastando-se, foi assentar-se em frente, a distância de um tiro de arco, de uns 500 metros, não sei se é tudo isso, se alguém tiver aí como me ajudar, não lembro se é 200 ou 500 metros, tudo bem. Um tiro de arco 500 metros é muito bom esse arco, né, capitão? Então, acho que é 200 metros. Porque ela dizia, assim não verei o menino morrer. Irmãos, eu fico pensando o que é isso para uma mãe. Sentando-se em frente dele, levantou a voz e... vai fazer o que nessa hora? Vai fazer o que? Só tem uma alternativa: chorar. Algumas pessoas não têm mais recursos do que esse. Algumas pessoas não sabem fazer mais do que isso: chorar. Só que o menino era filho de quem, irmãos? De Abraão. Ele viveu pelo menos 15 anos com seu pai. Abraão era um homem de oração. Abraão tinha uma fé inabalável em Deus. Abraão tinha comunhão diária com Deus. Esse menino, por muitas vezes, via seu pai orando, seu pai clamando, seu pai falando com Deus. Esse menino acompanhou muitos milagres. Enquanto a mãe levantou a voz e chorou, olha o que o menino fez, queridos, olha o que acontece. Deus, porém, ouviu o choro da mãe, é isso? Não, Deus ouviu a voz do menino. E do céu o anjo de Deus chamou a Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Por que você está chorando? Por nada. Eu só não tenho casa, comida, água. Eu só não tenho mais nada na vida. Só por isso que eu estou chorando. Aí o anjo diz: não temas, porque Deus ouviu o seu choro, Agar. Não, Deus ouviu. O menino estava orando. Enquanto ela chorava desesperada, o menino clamava por socorro. O menino falava com Deus. Olha o texto, irmãos. Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Deus é o Deus que ouve orações. Deus é o Deus que enxuga lágrimas. Sim, irmãos, mas mais do que secar as lágrimas, Ele quer ouvir a nossa oração. Quer ouvir a sua oração. Ele não quer ouvir a sua lamentação apenas, a sua murmuração, a sua reclamação, a sua lamúria, Ele quer ouvir o seu clamor. Clamar é diferente de reclamar. Orar é diferente de murmurar. Ele quer ouvir a sua oração, principalmente nos momentos difíceis. Olha só, irmãos, e o texto não para por aí. E aí o anjo disse para ela: irmãos, deixa eu só lembrar vocês, por que ela estava chorando? Tinha acabado o pão? Não, tinha acabado água. No deserto ninguém vive sem água. Aliás, no deserto não, né, irmãos? Em qualquer lugar deste mundo, ninguém vive sem água. E aí, querido, o anjo diz: ponha-se em pé, levante o menino e segure pela mão, porque dele farei um grande povo. Ei, vai lá, pega o seu filho, ele precisa de você. Segura ele pelas mãos, não abandona não, não solta não joga ele na frente da internet, da televisão. Aí tem pai, irmãos, nem sabe onde que o filho está, com quem está, onde está. Pega ele pela mão, traz ele para junto, não deixa ele longe, ele precisa estar perto de você, ele ainda precisa de você, ele ainda precisa do seu cuidado, mas vai chegar um dia que ele vai cuidar de você.
Eu vou fazer dele uma grande nação. Vai pegar o menino. Aí ela levanta, e olha o que acontece, irmãos, no verso de número 19. Então Deus lhe abriu os olhos. E ela que estava sem rumo, sem direção e sem água. Ela viu o quê? O que ela viu, irmãos? Um poço do quê? O que ela precisava, irmãos? Aí Deus falou, um poço tá bom? Ajuda a matar a sede? Irmãos, às vezes a pessoa está precisando de um copo d'água, de 1 litro d'água, de um galão de 20 litros d'água, e Deus dá um poço. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Além daquilo que pedimos ou pensamos, Ele nos surpreende. Irmãos, mas olha só, eu vou acelerar a leitura para fazer a aplicação, para a gente orar, para ir para casa. Eu acho esse texto lindo. E aí, irmãos, então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço, indo até o poço, encheu o odre de água, e deu de beber ao menino. E aí no verso número 20, olha o que acontece, Deus estava com o menino, e aí porque Deus estava com ele, ele cresceu, ele conseguiu a façanha de viver no deserto, irmãos, não é fácil viver no deserto, e ele se tornou um flecheiro, e não apenas cresceu, mas se tornou um homem. O verso de número 21 encerra dizendo assim, ele morava no deserto de Parã, a mãe dele o casou com a mulher da terra do Egito, se tornou um pai de família, se tornou uma grande nação. Amém? Foi isso que aconteceu. Eu vou parar a leitura por aí. E eu quero fazer uma aplicação para a gente ir para casa. Quando tudo parecer perdido, não apenas chore, ore. Amém? Não apenas lamente, murmure, reclame, ore, clame. Peça para Deus misericórdia, porque enquanto a mãe estava chorando, o menino estava orando. O anjo veio não por causa da mãe, do choro da mãe, mas veio por causa da oração do menino. Ouvia a voz do seu filho, que você abandonou lá, porque você não queria passar por essa dor, e ele estava orando, e você estava aqui chorando, esperando a morte chegar, sem esperança, sem perspectiva, só deixando entrar pensamentos negativos, pensamentos ruins, que geram pânico, que geram desespero, e que faz com que tudo se torne pior. Não há saída, irmãos, e ela chora desesperada, e ela está chorando, tudo indica que ela está chorando em cima do poço. Primeiro, ore. Segundo, peça para Deus te mostrar a saída. Deus sempre tem uma saída. Deus sempre tem uma saída. Sempre. Sempre. E ainda que não haja aos olhos humanos, Ele abre uma porta onde não tem saída. Ele é especialista em milagres. Ele faz, Ele pode, Ele consegue. Ele tem uma saída. Porque a saída humana é assim, eu vou abandonar o menino, vai morrer mesmo, ele morre lá, eu morro aqui, e está todo mundo morto, está tudo acabado, não tem jeito, vai o marido para lá, vai a mulher para cá, fica os filhos no meio, não tem jeito, tem, irmãos, tem. Deus mostra uma saída. O anjo abriu os olhos e falou, ei filha, dá uma olhadinha aqui. E ela viu um poço, irmãos, um poço. Sabe, irmão, sabia que até hoje, eu dei uma olhada na internet, dei uma lida, até hoje, irmãos, nessa região existem muitos poços, e alguns da época de Abraão, e ainda tem água. Porque o poço tem uma característica. É difícil um poço secar, poços secam, mas a grande parte continua dando água. Ela precisava de um pouco de água, e Deus deu um poço. Deus deu uma saída. Ei, tem saída para você, amém? Tem saída para você.
Outra aplicação que eu gostaria de fazer é que ela precisava cuidar do menino, pegar na mão dele. Tem algumas pessoas que ainda precisam ser cuidadas, mas que um dia vão cuidar de quem cuida. Irmãos, nós estamos vivendo dias hoje onde nós vemos muitas crianças totalmente vulneráveis, né? Ali, irmãos, deixado debaixo de um arbusto, deixado na frente de um aparelho, deixado, irmãos, só Deus sabe onde. E a ordem de Deus para aquela mulher foi: vai, pega o seu filho, segura na mão dele, levanta, cuida dele, protege ele, que eu tenho uma promessa na vida dele. Deus tem planos na vida dos nossos filhos, mas nós temos que participar ativamente disso. Nós temos que estar presente na vida deles. Amém? Temos que estar alimentando. Olha, filho, aqui eu sou seu pai, eu sou sua mãe, nós temos o melhor para você. É assim que funciona, vai ser assim. Quando ele crescer, irmãos, ele vai casar, ele vai ter a vida, vai ter a família, vai se tornar um grande homem ou uma grande mulher de Deus. Amém? Mas faça a sua parte. Pague esse preço. E por último, queridos, mas não menos importante, o verso 20 diz: e Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto, mas se tornou um flecheiro. Não é o lugar, irmãos, é a pessoa que está conosco. Não é o lugar, é quem está conosco que vai fazer a diferença. Ah, pastor, mas eu sou de uma família pobre, mas eu moro em um lugar violento. Ah, mas eu estudei numa escola pública. Ah, mas não, irmãos, não é o lugar, é quem está conosco. A Bíblia é clara: e Deus estava com ele. E se Deus estiver com você, com a sua família, não importa se você vive no deserto, você vai crescer e vai se tornar um flecheiro, vai se tornar um valente, vai se tornar alguém vitorioso, vai se tornar um campeão, vencedor, porque é Ele quem determina a nossa vitória, e não o lugar onde estamos ou nascemos. Eu quero orar com você agora. O menino morou no deserto, irmãos, não é fácil morar no deserto. Eu sempre fico procurando uma desculpa para falar que eu tive em Israel. Mas eu tive nesse deserto. Nós fomos até a região do Mar Morto. Irmãos, e é praticamente impossível alguém viver no deserto, morar no deserto, vencer no deserto. Humanamente impossível. Mas Deus estava com ele. Deus está com você. Você vai vencer, amém? Adão caiu no paraíso. Jesus venceu a tentação no deserto. Não é o lugar, é com quem nós estamos, amém? Adão estava com a serpente, por isso que ele caiu. Jesus estava em comunhão com Deus, com o Espírito Santo, por isso ele venceu. Quero convidar você a ficar em pé, nós vamos orar. Nós vamos finalizar a nossa reunião. O que fazer quando tudo parece perdido? Quando as coisas fogem do controle. Ore. Peça para Deus te mostrar a saída. E fale: Senhor, segure minhas mãos. Porque se o Senhor estiver comigo, não importa se eu estou no deserto ou no paraíso, eu vou vencer. Eu quero orar com você. Quero orar pelo avô do Luiz.
quero clamar com você que tem uma causa. Aleluia. O avô dele chama Luiz também. Luiz. Vem aqui à frente, querido. Se você tem uma causa, vem aqui à frente. Se você quiser, nós vamos orar para que Deus mostre a saída. Amém? Se você está precisando encontrar a saída, vem aqui à frente, nós vamos orar. Vamos pedir: Senhor, abre os meus olhos. Alguém disse que as lágrimas de Agar a impedia de ver o poço. Às vezes, irmãos, a gente foca tanto na morte, na desgraça, no abandono, na injustiça que sofremos, esquecemos de ver a saída. E existe saída, e Deus vai te mostrar a saída. A saída está nele, está em confiar, em esperar, em falar: Senhor, esteja comigo. Quero orar com você. Nós vamos encerrar essa reunião hoje orando. Eu não sei se nós temos aniversariantes, se tem alguém, sempre temos, né? Mas eu quero orar por eles também. Em nome de Jesus, nós vamos clamar nesta noite para que Deus cuide, guarde. Nós vamos orar pelo William e pela Maiara, que hoje pela manhã, infelizmente, indo para o retiro, sofreram um acidente, né? Alguém ali cruzou a preferencial, acabou atingindo o carro deles. A Maiara machucou um pouquinho, mas nós vamos orar por eles, em nome de Jesus. Nós vamos clamar para que Deus use de misericórdia, para que Deus dê saúde completa, total. Em nome de Jesus, nós vamos orar pela Stephanie, que completou mais um ano de vida, pela Ronise, pela Vanessa, pela pastora Maná, está lá no retiro, pela Joyce Cordeiro, pelo Adilson. Nós vamos orar juntos, irmãos. Amém? Eu quero que você ore pedindo para Deus mostrar a saída. Ele que é médico dos médicos. Nós acabamos de ouvir, Luiz, um testemunho que Deus fez na vida do irmão Severino, pai da Tarsila, e nós queremos que esse mesmo milagre aconteça na vida do avô. Eu quero convidar você a apresentar a sua causa a Deus, a sua causa, que o aflige. O menino apresentou, o menino falou: Senhor, vem nos ajudar, minha mãe está desesperada. Tanto é que o anjo não apareceu para o menino, o anjo foi primeiro socorrer a mãe, que ela estava desesperada. O anjo falou: eu vim aqui porque Deus ouviu a voz do seu filho. Eu fico imaginando esse menino dizendo: Senhor, vai lá consolar minha mãe, mostra para ela que vai ficar tudo bem. Eu já vi meu pai orar várias vezes e o milagre acontecer. Eu já vi milagres acontecerem. Pai, nós somos privilegiados. Quantos milagres, Senhor, nós já vivenciamos. Eu particularmente, Senhor, muitos deles. Senhor, ó Deus, muitos. São tantos que não posso enumerá-los. Hoje nós ouvimos mais um, Senhor, que o Senhor fez na vida do pai da Tarsila. Pai Santo, ó Deus, venha sobre o avô do Luiz, o seu Luiz, também, Senhor, ó Deus, enfrentando essa dificuldade, esse problema na próstata. Senhor, que é médico de todos os médicos, visita-o. Pai Santo, ajuda, opera, Senhor, através dos médicos, ou de maneira milagrosa, faça, Senhor, ó Deus, esse mal desaparecer, seja ele qual for, aconteça o que acontecer, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos clamando, olha para os teus filhos aqui, nesta noite, orando, clamando, precisando de um milagre. Senhor, visita, Pai Santo, ó Deus, enxugue as lágrimas desta pessoa, porque as lágrimas nos impedem de ver a saída, de ver a solução. Ó Deus, as lágrimas não nos deixam acreditar que, ó Deus,
tem uma saída, que dias melhores virão. Pai Santo, ó Deus, então venha o Senhor, abra os nossos olhos, mostre onde está o poço, mostre onde está a saída, mostra, Senhor, onde está a resposta. Em nome do Senhor Jesus, ajuda esta vida, ajuda esta família, ajuda este lar, ajuda esse irmão, ajuda essa irmã, ajuda esse casal, ajuda, Senhor, esse pai, esses filhos, esse neto. Pai Santo, olha para cada um que está aqui. Ó Deus, Senhor, trouxe cada um nesta noite, abençoa a todos, abençoe quem está em casa, visita poderosamente, em nome do Senhor Jesus, alcança com teu milagre, abençoa, Senhor, ó Deus, o William, abençoe, Senhor, a Maiara, venha com teu poder sobre a vida deles. Obrigado, Senhor, porque não foi nada grave, apenas danos materiais, mas o Senhor é poderoso para restituir esse dano, para, Senhor, ó Deus, recompensá-los. Eles estavam indo, Senhor, fazer a tua obra, servir ali no retiro, e nós te pedimos, Senhor, venha com a recompensa do alto sobre eles. Venha, Senhor, com teu amor, com teu cuidado. Ó Deus, ajuda, abençoa, toca-os, Senhor, em nome do Senhor Jesus, todos que aqui estão, que sejamos alcançados pelo teu amor. Ó Deus, todos o que o Senhor trouxe nesta noite, Pai Santo, é porque o Senhor tem um propósito, porque o Senhor quis falar, quis abençoar, quis tocar, quis operar um milagre. Pai Santo, ó Deus, e nós te pedimos algo nesta noite, sê conosco, assim como o Senhor foi com Ismael, Pai Santo, e ele cresceu no deserto, viveu no deserto, se tornou homem no deserto, porque o Senhor estava com ele, porque o Senhor o ajudou. Ajuda-nos também. O Senhor sabe, ó Deus, talvez a crise financeira, esse deserto financeiro. O Senhor sabe, talvez, essa pessoa precisando de um emprego, precisando, Senhor, de um milagre no casamento. Ó Deus, ajuda, em nome do Senhor Jesus, porque, ó Deus, a tua palavra diz que todo aquele que clama, ó Deus, o Senhor ouve, e o Senhor opera um milagre, e faz segundo a tua vontade. O Senhor não abandona os teus filhos. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus, nós estamos clamando neste lugar, estamos orando neste lugar. Visita mesmo, faz a tua obra mesmo, opera o teu milagre mesmo, em nome do Senhor Jesus. Sê conosco, mostra-nos a saída, em nome do Senhor Jesus, é o que nós clamamos. Ó Deus, abençoa os aniversariantes da semana, a Stephanie, abençoe o Adilson, abençoe, Pai, em nome do Senhor Jesus, a vida, Senhor, ó Deus, de todos os irmãos, da pastora Maná, ó Deus, que tem servido essa comunidade com tanto amor, dedicação. Cuida dela, cuida da Vanessa, cuida da Ronise, em nome do Senhor Jesus, da Joyce também. Pai, vem com teu amor sobre todos que aqui estão. Leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares. Dá uma semana abençoada, uma semana de vitórias, de livramento, de proteção, de saúde, de cuidado. Que haja paz sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada lar. Que haja, Senhor, renovo, que haja desejo de ter comunhão contigo. Senhor, ó Deus, que toda opressão, ó Deus, todo desconforto que essa pessoa possa estar vivendo no trabalho, na vida pessoal, emocional, caia por terra. Que ela sinta alegria vinda do alto. Que ela receba a tua paz. Que ela seja alvo do teu amor. Em nome do Senhor Jesus, coloque a mão sobre o seu coração e diga assim: Pai, eu recebo a tua paz, eu recebo a tua alegria, eu recebo a segurança que vem do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu rejeito, eu não quero aquilo que me aflige, que me preocupa, que me deixa ansioso, preocupado, triste. Eu não quero nenhuma confusão, eu não quero nenhum sentimento nocivo, negativo, que não edifica. Eu recebo a tua paz,
Eu recebo o teu cuidado. Eu te peço, assim como o Senhor esteve com aquele menino lá no deserto, por isso ele venceu. Esteja comigo todos os dias. Segure em minhas mãos. Mostra-me a saída. Me dá paz. Me dá direção. Certeza de que tudo ficará bem. Que eu vou crescer e que eu vou vencer. Porque o Senhor está comigo. E é o Senhor quem determina a vitória. Assim eu oro. Te agradeço, te glorifico e te exalto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus?